Cara, a gente tem um. A gente teve aí. Eu conversei com alguns caras aqui que eles fizeram parte do governo num primeiro momento. Dá pra falar do Frota, dá pra falar do Moro. E, cara, esses caras saíram se sentindo traídos, sabe? Assim, o Frota, logo no começo, inclusive, conta uma história aí que ele contou duas vezes, inclusive, sobre como se deu porque eu perguntei pra ele como é que se deu essa quebra. Porque ele é eleito com a bandeira do Bolsonaro também e tal. Pô, qual que é o teu lado da história em relação a trair os caras, assim, deixar pra trás? Olha só, eu não vou personalizar esse ou aquele ou aquela. Tá. Várias pessoas viraram inimigas rapidamente. Um chegou para mim e falou, eu quero a Secretaria de Cultura. Não quero minha Secretaria de Cultura para mim, eu tá contigo. O outro falou, eu quero todos os postos da Receita Federal em São Paulo. O outro falou, eu quero criar uma Secretaria do Nordeste, onde vai botar lá, por exemplo, a Codevasf. Então, cada um começou a pedir essas poucas pessoas, para ele pedir certas coisas, que eu falei, não vou dar. O governo é meu. Se você quer ajudar a escolher pessoas para ocupar isso aí, tudo bem. Mas não para você fazer uso disso. Eu quero botar um cara na cultura que moralize a Lei Rouanet. Não sou contra a cultura. Tem aquela lei, Paulo Gustavo, como é que é? Paulo Gustavo. Foi aprovada agora aí, tudo bem. Deu uma confusão, mas tudo bem. Está atendendo os mais humildes. A Lei Rouanet, que pagava até 10 milhões por ano. O teu problema com a Lei Rouanet era os 10 milhões. Não era absurdo você, para figurões que viviam puxando o saco de outros presidentes lá atrás, pegar, captar no mercado até 10 milhões de reais. Mas tu não deu uma afinada na parte da cultura no Brasil, junto ao ministério? Não, a cultura nós botamos embaixo de outro ministério, virou secretaria. Virou secretaria. O esporte também. Não enfraquecer, presidente? Não é questão de enfraquecer. Nós queríamos diminuir o número de ministérios. Hoje eu vejo, por exemplo, o esporte... Mas na prática tem efeito? Não tem efeito. Eu fui ver depois, que não tem quase efeito. Efeito tem porque o cara tem um avião que ele pode deslocar pelo Brasil. Um pouco mais de gente lá no ministério, mas não surte aquele efeito econômico que você achava toda que surtia. Confesso que vi que não era isso tudo. Você pega, por exemplo, o Ministério do Esporte. Tá, o Marcelo, eu chamo de Marcelo Negão, é Marcelo Magalhães, né? O Marcelo Magalhães. Tá. O cara deu show lá, como secretário. Ele ressuscitou o GEBS. Desde 2004 não tinha os Jogos Estudantis brasileiros. Ele fez o ano passado. Ele foi agora nos Jogos, chama de Gymnase, né? Lá na França. 60 países disputando, quase toda a Europa, fomos vice-campeões. Ele é um cara que levou obra, você não sabia que a Secretaria ou o Ministério do Esporte tinha tanta obra no passado, tinha capacidade de fazer, fez. É igual o turismo, fez obras fantásticas pelo Brasil. Eu não sabia desse potencial todo, apesar de 28 anos de parlamento. Então hoje eu estou em melhor condições de ser presidente de forma mais equilibrada, vamos assim dizer. Com essas pessoas que nós acertamos. É o Jorge Seife da pesca, um negócio fantástico. Eu até botei o apelido nele, né? Tilápia. Tá? O cara é o Tilápia. Pô, você pega, por exemplo, você sabia que a FUNAI no passado, quando na iminência de eu assumir por ocasião da transição, descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar a índio a mexer com Bitcoin. Na transição, vamos cancelar isso aí. O que o senhor acha da Bitcoin? Eu nunca mexi com isso. Mas se tivesse que regularizar ou regulamentar, o senhor faria algum movimento Aí eu vou nesse perguntar sentido? para o Paulo Guedes, que eu não sei o que é Paulo Bitcoin. Guedes, deixa quieto. O PG, não sei o que é, não Deixa sei o quieto. que é Bitcoin, não sei o que é isso. Eu acho que a maioria da população não sabe, mas gastar 50 milhões para ensinar a gente a mexer com Bitcoin, acho que é sacanagem. Por exemplo, o turismo, também descobrimos. Um contrato lá, aí foi executado, foi pago no governo anterior, tá? Queriam saber se uma cidade da França podia ou não ter uma casa vinculada a Embratur para divulgar o turismo lá fora. O Dessal pediu para uma fundação e a fundação respondeu com meia lauda, dizendo que aquele município da França não seria proveitoso para uma casa de turismo lá. Preço da consulta, 5 milhões de reais. Porra.
E os contratos para divulgação de atividade também de ministério. É tudo na mão de amigos. Famílias que vivem descendo o cacete em mim, inclusive, com grana lá, 50 milhões, 60 milhões. Botamos na lona tudo isso aí. Entendi. Então, o que acontece? Esses caras ficaram frustrados. Ficaram frustrados, que queriam participar do governo dessa forma, indicando pessoas, podiam até indicar, mas o crivo é meu. Ô, Tiagão, porra, não vou tomar não, porque eu vou te falar, eu tô me mijando já, então deixa quieto aí. Obrigado. Não, vai mijar nas calças aí, vamos eu vou mijar nas calças. Eu devia ter colocado na Tá com fraldão, eu não? Mas desculpa, presidente, continua. Então, muita coisa, algumas pessoas queriam continuar. Tinha gente que queria mandar na CEAGESP, que está agora com o Coronel Melo Araújo, mandar para quê? Você faz as contas que eu te falei aqui. Quanto de propina tinha por mês? Mais de 1 milhão por mês de propina. Todas as providências foram tomadas com o coronel, fazendo o devido boletim de ocorrência em delegacia. Tu ajudou a enterrar a Lava Jato, cara? Eu vi uma declaração... eu falei, do que depender de mim, Lava Jato vai existir mais, porque eu não sou governo corrupto. Por mim, a Lava Jato morre, porque não vai ter como trabalhar buscando corrupção no governo, porque o nosso governo não dá espaço para isso. Mas você acha que se eu pudesse acabar com a Lava Jato, o Lula não teria acabado? Porra. Daí o pessoal pega isso, que é uma interpretação, e porrada em cima de mim. Acabou com a Lava Jato. Mas assim, o senhor é bastante influente, o presidente é bastante influente, bastante bem conectado com a galera que lida com esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente viu aí no auge da Lava Jato determinadas pessoas falando em fazer um pacto nacional e tudo mais. Não era no seu governo, era anterior. A questão é que, por mais que o senhor, vamos lá, que o senhor tente manter um governo livre de corrupção, não depende só do senhor. Que nem o caso lá dos caras que foram pedir propina em ouro e tudo mais, né? No MEC. Então, assim, ter um aparato como a Lava Jato... Você pode ver no meu governo, cadê a mala de dinheiro do Ministério da Educação? Cadê a mala de dinheiro da Covaxin? Qual conta? Não tem nada. Só ilações. O que eu falei é que, por mim, não existia Lava Jato, porque eu não fico negociando cargos importantes, que tem orçamento poupudo, para negar se dar bem. É que eu falei para você, eu sequer mexo no meu cartão corporativo de R$25 mil, que eu posso tomar em tubaína todo mês. Eu não pedi a aposentadoria da Câmara por 28 anos de parlamentar, mais 2 incorporados de vereador, podia estar ganhando mais 30 mil por mês. Isso tudo perfeitamente verificável, não é? Não tem, se ele quiser ir pesquisar isso, ele chega a essa conclusão aí, hoje em dia eu estou com 50 anos de serviço. Tá, mas não estou reclamando do meu salário, não. Eu não pago nada para se alimentar, para se locomover. Nada eu pago. Tá? Então eu não estou reclamando disso. Agora, por mim, não existiria Lava Jato, porque eu não negocio o Ministério, bancos oficiais estatais para negar de meter a mão. Mas o que a Lava Jato tem a ver com isso, presidente? Investigou isso. Tá. Eu não dou essa oportunidade. Você vê, só na Petrobras, o endividamento da mesa foi de 900 bilhões de reais. Porra! Sim, é uma grana. Dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E o que acontece? A gente não mexe com isso. Eu nunca recebi um cara que falou lá, olha, mexe uma vírgula no decreto que a gente conversa lá fora. Nunca tive problema. Se eu tivesse, já teriam me pego. Porque eu sou vigiado 24 horas por dia.